professor Eugênio Ávila Lins, conselheiro do IFAM, professor Nivaldo Andrade, conselheiro do IFAM também, a professora Maria Hermínia, da Escola de Belas Artes, por favor, venha para a mesa. Eu cumprimento a todos, saudando a doutora Elizabeth Gândara, presidente do IPAC, que nos honra com sua presença aqui nesse recinto. A todos que estão na plateia, sintam-se cumprimentados. O professor Diógenes foi uma figura muito importante em diversas áreas e por diversos motivos, nas diversas atividades que desempenhou com proficiência, entre elas a atividade de restaurador. E essa atividade de restaurador tinha um flerte bastante eloquente, sedutor, com a pintura, e suas pinturas serviram e servem até hoje de referência para muitas das decisões técnicas que nós tomamos dentro do IFAM. Isso aconteceu na gestão do professor Eugênio, acontece na minha gestão, aconteceu em gestões anteriores, a partir da publicação do livro célebre editado pela construtora Norberto Odebrecht, com a coletânea de todas as telas que ele pintou sobre a paisagem urbana de Salvador. Nós estamos, no momento, desenvolvendo uma pesquisa no nosso acervo, que foi inteiramente reformulado, organizado. Nós construímos, no anexo do prédio do Comedouro, da Casa Bercó, um equipamento de arquivo muito moderno, com 3 andares, e nós estamos fazendo a separação do arquivo técnico dos pareceres do professor Diógenes. Isso vai ser muito importante, vai ter um uso bastante significativo no momento em que nós pudermos facultar o acesso da sociedade a essa produção que nós estamos fazendo. Bom, meu papel nessa mesa é apenas de moderador. Eu não tenho nenhuma pretensão de, diante de 3 estudiosos tão importantes, me alongar em fala sobre o professor. Apenas lembrando o que eu sempre lembro em público, que eu comecei no IFAM como estagiário, e, como eu não tinha onde sentar para trabalhar, a primeira mesa que eu dividi foi a do professor Diógenes, que me convidou para sentar na mesa dele. E foi uma experiência muito agradável, porque durante 3 meses nós conversávamos forçosamente, de manhã e um pouco à tarde, depois do almoço. Quando ele retornava, ele passava um determinado período, depois ele ia cuidar de outros afazeres. Foi uma convivência muito profícua para mim, um aprendizado extraordinário, e foi nesta mesa que nasceu a ideia de se implantar os processos administrativos dentro do IFAM, o que parece uma singeleza, mas foi um fato que aconteceu há 31 anos atrás, e, como comparativo, o Rio de Janeiro, a Superintendência do Rio de Janeiro, implantou o processo administrativo há cerca de 3 anos. Então, era uma visão bastante, digamos, uma posição bastante visionária em relação ao funcionamento da instituição, e que para nós foi um privilégio desenvolver. Muito bem. Pela ordem, quem será o primeiro? Pronto, então começamos com as obras mais antigas do professor, pela mão do organizador desse conjunto de eventos, e que homenageia o centenário do professor Diógenes, o professor Nivaldo Andrade, que todos conhecem. Boa tarde a todos. Eu pedi para ser o primeiro porque eu tinha conversado com Maria Hermínia e Eugênio, que eu vou falar um pouco de uma pesquisa que eu fiz quando ainda era funcionário do IFAM. Eu fui servidor do IFAM durante alguns anos. Primeiro fui consultor do Monumenta, depois fui servidor concursado, até que passei no concurso da UFBA. Fui subordinado ao professor Eugênio, enquanto ele era superintendente, e também a Carlos Amorim. Ele chegou na mesma época, mais ou menos, que eu fui aprovado no concurso. E nesse período, o arquiteto João Legal, grande figura que trabalhou aqui no IFAM por muito tempo, ele tinha separado numa gaveta, na mapoteca, uma série de desenhos que o professor Diógenes fez nos anos 80, entre 82 e 90, quando ele foi consultor do IFAM. E isso me interessou muito, e junto com o João a gente fez uma pesquisa, chegou a apresentar esse trabalho em alguns seminários, analisando os projetos de restauração. Nivaldo, eu vou só interromper pelo seguinte: como tem apresentação, eu acho que a mesa devia se desfazer, a gente senta, assiste e depois recompõe no final. Tá bom.
Então o João tinha tido esse cuidado, o João já estava no IPHAN nos anos 80, João Legal, quando o professor Diógenes foi consultor, pela segunda vez eu vou falar sobre isso, e ele juntou essas plantas. Então a gente fez um trabalho com recursos da superintendência de escanear esse material, acho que Eugênio era o superintendente na época, que foi quem autorizou esse recurso para escaneamento. Nós escaneamos, não escaneamos tudo, escaneamos uma parte, e a gente chegou a apresentar isso no seminário do Ocomum em Porto Alegre, e depois foi publicado também num livro pelo Copedoc do IPHAN, por Lia Mota. Ela fez um livro. No outro seminário do IPHAN a gente apresentou também, e eu atualizei ele a partir da pesquisa da minha tese. Eu estou chamando essa apresentação de Diógenes Rebouças e o IPHAN, porque ele teve essa aproximação com o IPHAN em vários momentos da sua trajetória. Eu não vou me ater apenas aos projetos que ele fez para o IPHAN, mas também a um ou outro projeto na área de patrimônio que eu achei mais relevante. E essa relação que a gente vai ver permeando sempre nos projetos dele, entre paisagem, projeto e patrimônio. A paisagem urbana, a paisagem do território, a questão do projeto, porque a participação do professor Diógenes, ele não gostava muito de escrever, aparentemente, porque diferente de um Lúcio Costa, que era um arquiteto também da área do patrimônio, mas que tinha muitos textos e muitos pareceres, o professor Diógenes escreveu relativamente pouco. Basicamente são os pareceres do Fundo de Cultura, alguns pareceres do IPHAN. A maneira de contribuir para a preservação do patrimônio dele era através do projeto. O projeto era um instrumento dele, enquanto arquiteto e urbanista, de contribuir para a preservação do patrimônio. Então, por isso eu chamei de paisagem, projeto e patrimônio, né? O professor Diógenes, houve um primeiro momento em que ele foi colaborador do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era o nome do IPHAN à época, entre 47 e 52, que coincide com o período que eu pesquisei na minha tese e que é, na minha opinião, o período em que Diógenes elabora suas obras-primas, o Hotel da Bahia, a Fonte Nova, que o projeto é um pouco anterior, mas é inaugurado nesse período, a Escola Parque começa a ser construída e as primeiras escolas clássicas são inauguradas nesse período, a Penitenciária Lemos de Brito, que não é uma obra tão pujante, mas que tem uma importância, a Avenida Centenário, ou seja, esse período aí que é o governo de Mangabeira, 47 e 51, é um período em que Diógenes, além de fazer isso tudo que eu citei, além de estar coordenando o EPUX de 47 a 50, ele também está atuando como colaborador do IPHAN. É preciso entender, eu vou me referir ao IPHAN independente do nome da época, porque a instituição mudou de nome diversas vezes para não ficar nesse preciosismo, né? É curioso como ele encontrava tempo para tanta coisa, inclusive para isso. E é preciso entender que, embora existisse uma delegacia, um distrito do IPHAN na Bahia desde os seus primórdios, era um dos poucos estados que existia. Era Bahia, Pernambuco, São Paulo, que pegava a região sul e centro-oeste, se eu não me engano, Pernambuco, Rio de Janeiro, que era a sede, e Minas Gerais. Eram 4, basicamente. Depois que vão surgindo os outros. Não tinha equipe. Então, quando precisava de um parecer de um arquiteto, de um projeto de arquitetura, de alguma fiscalização, era contratado um arquiteto local para fazer esse serviço. E Diógenes era um dos poucos arquitetos locais, então ele atuou nesse sentido. Ele foi também membro do Conselho Estadual de Cultura entre 68 e 79. Inclusive, ele tinha um conflito muito grande com Antônio Carlos Magalhães e o que me contaram várias fontes é que quando Antônio Carlos assume o governo nos anos 70, ele substitui o Conselho e retira Diógenes, e que isso gera uma mágoa muito grande nele, porque ele tinha contribuído durante mais de 10 anos para o Conselho. Foi membro do Conselho também do IPAC, na época FPAC, né, Fundação do Patrimônio, e esse período que vai ser o que eu vou falar mais, que é o período em que ele foi consultor técnico do IPHAN, já nos anos 80, né? Ele, em 84, ele se aposenta da UFBA na compulsória, aos 70 anos, e 2 anos antes disso ele se torna consultor técnico do IPHAN e da Fundação Nacional para a Memória, que era um desses braços paralelos do IPHAN, como já houve o monumento e agora tem o Parque das Cidades Históricas, que funcionam dentro do IPHAN, mas que tem uma estrutura mais ágil de contratação. Então ele foi contratado pela Fundação Nacional para a Memória para assessorar o IPHAN na elaboração desses projetos. Além disso, ele elaborou alguns projetos que aí os professores Eugênio e Maria Hermínia que vão falar mais, porque já são, somente no final dos anos 80 e início de 90, como o Paço do Saldanha, a restauração depois do incêndio, do Liceu de Artes e Ofícios, e a revitalização do Mosteiro de São Bento, que aí vocês participaram, eu acredito que vocês vão focar mais nisso. Então vou me ater mais aos outros projetos mais antigos. Esse é um projeto que ele não faz para o IPHAN, ele faz para a Prefeitura de Salvador, no período que ele está no EPUX, mas que é do período em que ele já está colaborando com o IPHAN, e que eu acho um projeto bastante singular, muito interessante, que é o mercado do peixe, junto ao Forte. Eu tinha um laser aqui que eu estou procurando. O Forte Santa Maria, que todos conhecemos, no Porto da Barra. Existia um mercado de peixe horroroso, eu esqueci de colocar a imagem, mas era uma construção pesada na frente do forte, que interferia na leitura. E o professor Diógenes teve a sensibilidade de criar essa arquitetura lucio-costiana, digamos assim, né?
que, usando pilotis, usando uma leveza típica da arquitetura moderna, ao mesmo tempo tem uma relação com a tradição, o telhado cerâmico, a alvenaria de pedra aqui no fundo, que é a parte da câmara frigorífica, que dialoga com a alvenaria de pedra do forte, a própria escala da edificação tem uma escala semelhante, e o ritmo, né? Esses 5 vãos aqui, de certo modo, estão dialogando com o ritmo da fenestração do forte de Santa Maria. Essas fotos são de Pierre Verger, eu consegui da Fundação Pierre Verger, que mostram esse pavilhão que foi demolido pouco depois, acho que nos anos 60 ele já não existia mais, né? Aqui a gente vê a relação, o desenho da praça também é do professor Diógenes. É curioso que a gente vai ver que em 86, quando ele está como consultor do IFAM, ele vai fazer um outro projeto para o mesmo lugar, com o mesmo programa, mas é uma outra arquitetura completamente diferente, porque já é outro Diógenes Rebouças, passados mais de 30 anos, né? Esse é um projeto que não tem relação nenhuma com patrimônio, mas que ele fez para o IFAM, a pedido do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, nesse período em que ele era consultor do IFAM na Bahia. Estava em curso o processo de implantação das usinas hidrelétricas da Chesf, em Paulo Afonso, e havia um interesse em fomentar o turismo naquela região. E aí é solicitada ao IFAM que contribua nesse processo, e Dr. Rodrigo se compromete com o Ministério, não lembro se é o Ministério do Interior, o Ministério responsável pela implantação da Chesf, a contribuir para o turismo na região. Então solicita a Diógenes que visite o lugar, escolha o terreno e elabore o projeto de um hotel de turismo. E Diógenes visita o lado de Alagoas, o lado da Bahia, aqui está a usina, do lado de cá, e ele escolhe, não por acaso, o lado da Bahia, embora crie um teleférico, que não chegou a ser construído, para ligar os dois lados, e do lado de cá ele projeta esse que, na minha opinião, é uma das obras-primas dele, projetada para o IFAM. O projeto original encontra-se no Arquivo Noronha Santos, do IFAM, no Rio de Janeiro, né, que eu vou mostrar as plantas em seguida. A compreensão da topografia por Diógenes era uma coisa realmente impressionante. Como ele coloca esse edifício, a cavaleira do cânion do Rio São Francisco, com a vista deslumbrante para essa paisagem assim, absolutamente inocupada, desocupada, virgem, né? Ele se apropria da vegetação, a gente vai ver nos desenhos que ele coloca cactos e outros espécimes da vegetação local. E é um projeto que eu considero talvez uma das obras mais bem-sucedidas dele, que para se contrapor ao argumento de alguns colegas que gostam de dizer que Diógenes não era um bom arquiteto e que as boas obras dele são as obras que ele fez em parceria com outros arquitetos, como Bina Foniar, Assis Reis, eu mostro esse projeto que ele fez em alguns meses sozinho. E disso eu tenho prova, porque eu olhei todos os ofícios e memorandos encaminhados. Dele para Godofredo Filho, que era o diretor do IFAM na Bahia, de Godofredo para Rodrigo, de Rodrigo para ele, e não há menção a qualquer outro arquiteto nesse processo. É Diógenes sozinho quem desenha. Infelizmente, ele não chegou a ser concluído, ele começa a ser construído no final dos anos 40, fica nesse estado aí de estrutura de concreto pronta, mas sem vedação, sem esquadria, sem revestimentos, até que nos anos 80 ele é finalizado de forma que descaracterizou. E aqui eu faço uma menção, isso aqui é uma imagem de um avião que consta de um texto de Le Corbusier dos anos 20. O Le Corbusier, que era uma das referências da arquitetura moderna brasileira, e de Diógenes, ele tinha esse fetiche pelos automóveis, pelos transatlânticos e pelos aviões, né? E no caso, eu faço uma referência a essa forma do edifício, as alas dos quartos, né? Com o lobby e tal, a recepção, e a forma do avião, e essa relação dele prestes a decolar sobre o cânion do Rio São Francisco. Esses são os desenhos originais de Diógenes, do arquivo Noronha Santos, que mostram como seria o lobby do hotel, com essa rampa em zigue-zague que liga os dois níveis de apartamentos, as passarelas que ligam as duas alas de quartos, e essa imensa vidraça que criaria uma relação visual muito bonita entre o espaço do agreste, do sertão externo, e o espaço interno do hotel. É um espaço de muita beleza, na minha opinião, considero um dos espaços mais bonitos já construídos na Bahia, né? Aqui a esquadria, que relaciona o exterior com o interior, e aqui uma vista do paisagismo proposto por ele para o entorno do hotel. Isso aqui é uma citação de uma carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade para ele, de setembro de 48, que eu achei lá no Noronha Santos, que ele diz o seguinte: Rodrigo se dirigindo a Diógenes, depois de receber o anteprojeto. A propósito do anteprojeto do hotel destinado a turistas em Paulo Afonso, venho reiterar-lhe meus sinceros agradecimentos pelo serviço extremamente valioso prestado não só à Chesf, mas também a essa repartição ao IFAM. Reitero-lhe igualmente minhas felicitações calorosas pelo notável trabalho que realizou e que tem sido apreciado quanto o merece, quer pelos seus colegas dessa diretoria, como Renato Soeiro, José de Souza Reis e Alcides Rocha Miranda, mas também pelo mestre Oscar Niemeyer, a quem o mostrei hoje e que o louvou devidamente.
O Lúcio Costa, que ainda não pôde vê-lo, porque está em preparativos para uma viagem à Europa e não tem tido folga para se demorar comigo. Ou seja, todos os grandes arquitetos do IFAM, da arquitetura moderna, inclusive Niemeyer, que já não estava mais no IFAM, mas que era o grande arquiteto do grupo, haviam tecido loas e louvado esse projeto do hotel de Paulo Afonso, né? Segundo Diógenes, numa entrevista que ele deu à professora Naelban, pouco antes de falecer, Lúcio Costa teria dito a ele que era uma das melhores obras de arquitetura que existem no Brasil, uma obra projetada por Diógenes para o IFAM, né? E ele dizia que a concepção do projeto era interessante, que ele precisou de um sertanejo para levar ele até o local, que era como se fosse uma ponta, com o rio passando 60 metros abaixo, cercado de cachoeiras, com a vista linda, e que ele escolheu o lado baiano e que isso gerou uma discussão enorme com os pernambucanos, porque queriam que ficasse do lado de Pernambuco e os alagoanos, provavelmente, queriam que ficasse do lado de Alagoas também. Mas Dr. Rodrigo, que era o diretor do patrimônio, assumiu a responsabilidade de fazer o hotel e foi o próprio IFAM quem construiu o hotel. Eu nunca soube, não consegui descobrir por que a obra não foi terminada. Esse é um corte dele que mostra essa relação entre a parte de serviço, lavanderia, cozinha, o lobby, que eu mostrei aquela perspectiva do professor Diógenes, as passarelas e a vidraça que dá para o Canyon, né? O Canyon está aqui. E aí eu faço uma genealogia desse projeto, porque a grande referência de Diógenes sempre foi Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E a grande referência de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa sempre foi Le Corbusier. Então, essa seção, esse corte, que trabalha com uma rampa apoiada numa estrutura de pedra, sob um telhado, borboleta, né, com essa calha central, e essa cobertura assimétrica. Isso a gente vai encontrar na Casa Erasures, que é um projeto de Le Corbusier para o Chile de 1930, que não é construído. A gente vai ver que Oscar Niemeyer, quando faz um projeto de um hotel para Nova Friburgo, em 45, faz uma relação parecida, mas Diógenes faz uma versão, na minha opinião, mais amadurecida, de melhor qualidade ainda, desse mesmo projeto, dessa mesma espacialidade proposta por Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Eu acho que entre esse desenho de Diógenes e entre esse projeto de Le Corbusier, guardadas as proporções de escala, as relações de escala, etc., existe uma aproximação muito grande, né? A alvenaria de pedra com a rampa apoiada sobre ela em zigue-zague, né? A abertura visual para cá, embora aqui não tenha pé direito duplo, aqui tem um pé direito triplo, né? E o telhado borboleta com a calha central aqui. Essas são fotos do arquivo do IFAM, do edifício como ele ficou em construção e abandonado durante muito tempo, né? Essa alvenaria de pedra aqui muito bonita, muito bem executada. E aqui é como ele ficou ao longo das décadas de 50, 60 e 70. Tamponaram todas as aberturas, colocaram as janelas vagabundas. Diógenes tinha proposto grandes esquadrias de veneziana e vidro, ocupando o vão do piso até a laje de cobertura. E, na verdade, o que foi feito foi, fechou com a alvenaria e botou as janelinhas vagabundas de 2 metros por 1 metro de alumínio, né? E o próprio a grande abertura que ocupava isso aqui tudo, do hall, criou-se uma janelinha menor, né? E aí Diógenes, na década de 80, final de 70 e início de 80, a Varig compra o hotel, quando compra o Hotel da Bahia, também aqui em Salvador, faz uma reforma e finaliza o projeto e inaugura ele para o turismo. Só que inaugura descaracterizando. Então Diógenes dá esse depoimento para a professora Naelban, que ele diz: aquilo é uma infâmia, é um projeto que foi elogiado por todo mundo, inclusive internacionalmente. O governo federal não teve dinheiro para acabar. Ficou sem acabamento, a estrutura ficou lá anos e anos. Ficou abandonado mesmo. A Varig conseguiu comprá-la e arranjou um engenheiro do Sul que veio aqui na Bahia me procurar para continuar. Passou aqui acho que 1 semana ou 2, voltou para o Rio e inventou. Dr. Rebouças é muito velho, nem atende mais ninguém e eu tenho a solução. Pegou o cunhado dele, que parece que era arquiteto, para fazer o projeto. De uma estrutura tão bonita, tão leve, ele fez um lixo. E a Varig entrou nessa conversa. Então essas são fotos que eu fiz há uns 3 anos atrás ou 4. Se criou esse guarda-corpo tétrico, patético, né? Parece aquele elemento de amarrar bicicleta, né? Um bicicletário, né? Se colocou esse cascalhinho revestindo todos os pilares e toda essa estrutura de pedra que era tão bonita foi revestida com uma espécie de cascalhinho, e o resultado nas esquadrias também é muito pior que esse que eu mostrei aqui, né? De vedação total do que seria uma estrutura leve, como a gente pode ver nessa foto, ó. Você vê que isso aqui era tudo fechado com cobogó e esquadrilha de veneziano, de madeira. Curiosamente, eu até agora só elogiei o professor Diógenes, mas tem situações em que a gente precisa refletir um pouco como é que o mesmo arquiteto que tinha a sensibilidade de fazer aquilo, em alguns momentos, era contraditório. Nesse mesmo período, o Hotel de Paulo Afonso é de 48, o Mercadinho de Peixe do Porto da Barra é de 48, 49 também. Ele faz o projeto da sede do IPASE, contratado pelo IPASE, está aí até hoje, aqui no viaduto da Sé, do lado do Mirante do Saldanha, atual sede do IPAC, edifício tombado individualmente pelo IFAM. Ele era consultor do IFAM na época, mas ele não tem preocupação nenhuma
em usar aquela oportunidade para fazer um manifesto da arquitetura moderna brasileira. É um edifício que tem todos os pontos da arquitetura moderna, o terraço-jardim, os pilotis, os cobogós, os brises soleios, a fachada livre, a planta livre, e que está inserido dentro daquela legislação nova que o EPUX tinha criado, estava criando, na verdade a legislação entra em vigor em 54, que exige as galerias de 5,50 metros de altura, com 4 metros de largura, que alargam os passeios. Então, o primeiro edifício a ser construído da ABI, o projeto é anterior, mas ainda estava em construção, ele demora muito tempo para ser construído, o do IPASE é projetado e construído rapidamente. Ele vai criar uma ruptura enorme nesse tecido com uma série de edificações do período colonial, numa escala outra, com outro tipo de arquitetura. A ruptura hoje não se percebe tanto, porque hoje predominam os edifícios mais altos, mas na época essa ruptura era muito marcada. Então é curioso observar que, por um lado, ele tem uma sensibilidade enorme para fazer projetos como o do Mercado do Peixe e outros que eu vou mostrar depois, mas em alguns momentos é muito mais a preocupação do arquiteto moderno de afirmar essa arquitetura que está surgindo na cidade, né? É um sujeito, acho que em conflito, num duplo papel que o Lúcio Costa conseguiu desempenhar de uma forma muito mais coerente, né? Uma foto atual. E aí eu vou falar da restauração do Bercois. Aqui eu já dei um salto e fui para os anos 80, quando ele volta a ser consultor do IPHAN. Ele é consultor do IPHAN de 82 a 90, da Fundação Nacional para a Memória. Nesse período, o IPHAN, que funcionava nesse prédio, desde os anos 40, o IPHAN adquire o Solar Bercois, que tinha tido vários usos. Ficou gente presa lá durante o período colonial, foi uma escola durante muito tempo, o Colégio Salvador, não é isso? São Salvador, e nessa época estava muito degradado. O professor Diógenes coordena esse projeto de restauração do Solar Bercois, que leva 5 ou 6 anos sendo executado e que tinha como objetivo adaptar o edifício para ser a nova sede do IPHAN. O IPHAN nunca abandona esse prédio, mas a superintendência propriamente dita, a administração central, ela muda para outro edifício, e aqui fica mais a parte de restauração, de bens móveis integrados, etc. Essa é uma foto do acervo do IPHAN, que mostra o professor Diógenes, coordenador do projeto, o arquiteto Eduardo Simas, funcionário do IPHAN durante toda a vida, que participou também do processo, Seu Latélio, como dizia a roda, Silva Teles, Augusto da Silva Teles, Carlos Augusto da Silva Teles? Augusto Carlos da Silva Teles, que era então o presidente nacional do IPHAN, e o Fernando Machado Leal, também restaurador daqui do IPHAN, e aqui Bruno Visco, restaurador do IPAC, né? Não é Bruno? É Bruno. É Ari Guimarães aqui? Alguém me disse que era Bruno. É Ari Guimarães, que era o superintendente da Bahia na época. Tá certo. Obrigado, Carlos. Discutindo, dentro da obra, vocês podem observar que isso é um dos salões do Bercois, discutindo o projeto de restauração. Agora, é preciso a gente entender... O professor Diógenes não tinha formação na área de patrimônio. A formação dele era na prática, na vivência da repartição, da instituição. E eu acho que no caso da restauração do Bercois tem algumas questões que mostram um pensamento de uma geração que tinha horror, por exemplo, à arquitetura eclética, tinha muito preconceito com o neoclássico e só valorizava o efetivamente colonial, entre aspas, inclusive eliminando elementos com importância histórica, mas que não tinham aquele caráter colonial. Então, essa é uma foto de como era a fachada dos fundos, a que hoje nós usamos como fachada principal do Bercois, né? Como ela se encontrava quando o professor Diógenes iniciou o seu projeto. Tinha esse puxadinho aqui onde é a casa 6, que ele vai demolir, botar no chão e construir uma casa nova com feição antiga, né? Aquela escada que existe hoje também é uma escada nova, né? Ele elimina essa escada, cria um patamar e coloca a escada virada para cá. Ele cria aqueles balcõezinhos aqui em cima a partir de prospecções, etc. Mas não existiam esses balcões, nem existia qualquer documentação que garantisse a existência prévia desses balcões, e essa é a aparência final que ele vai ter, que é a aparência que ele tem ainda hoje, ainda durante as obras, mas já com a escada, né? Já com os balcões aqui em cima, e a Casa 6 em construção. A Casa 6 é um capítulo à parte, porque, como eu comentei, a Casa 6 é o anexo onde fica a copa do IPHAN, e a escada de serviço dá acesso a ela, né? E o arquivo, o acesso ao arquivo. Ele colocou abaixo, construiu uma arquitetura absolutamente nova no local, mas com a aparência de arquitetura colonial, né? Com beiralzinho, as janelinhas, as portas, etc. E com acesso por essa estrutura de pedra. Quer dizer, uma arquitetura estilo patrimônio, que era o que se fazia muitas vezes no IPHAN nesse período, né? E uma coisa que eu achei bastante curiosa, essa é uma foto de como estavam os balcões voltados para a rua... O acesso principal, Carlos? Visconde Taparica. As fachadas voltadas, os balcões da Visconde Taparica, que aparecem aqui,
eles tinham esse belíssimo balcão do século XIX ou do início do século XX, com essas volutas e tal. Ele simplesmente retira e manda fazer, ele desenha, tem os desenhos todos aí no acervo do IPHAN, ele manda desenhar esse aqui que era muito mais sóbrio, muito mais colonial, né? E isso tanto é verdade que quando eu fui trabalhar no IPHAN, andei futucando lá o sótão e encontrei um dos balcões ainda lá, dos retirados por Diógenes nos anos 80, estava lá ainda, não chegou a ser jogado fora, descartado ou reaproveitado, estava lá. Quer dizer, o que pode levar não era um problema de degradação, não era um problema de elementos faltantes, era um problema de ideológico estético, digamos assim. É preciso substituir essa arquitetura que não se integra no ver dele com aquela linguagem daquela arquitetura sóbria colonial, eliminar essas volutas e criar esses coraçõezinhos aqui e criar um balcão mais espartano, mais simples e mais austero, como era o próprio professor Diógenes Rebouças. A própria escada também é substituída, essa é uma foto da escada antiga. Esse é um outro elemento que eu critico bastante, porque ele elimina a escada existente, que deve ter tido suas razões, eu não analisei nesse nível de profundidade, mas o que me incomoda é que na escada nova ele desenha um arranque da escada, né, cria um degrau de convite em pedra, que eu acho até bacana, mas cria um arranque da escada que é uma imitação em madeira do arranque de escadas de pedra do período colonial, como a de São Francisco, do convento de São Francisco, por exemplo, numa versão estilizada e simplificada, né? Então é um Diógenes Rebouças quase pós-moderno, né? O grande arquiteto moderno da Bahia fazendo citações historicistas que se denunciam como citações e não quase irônicas, né? Eu entendo como quase ironia, isso aí, embora certamente não fosse o objetivo dele. Por outro lado, ele faz uma coisa que eu acho muito bacana, que ele propõe a ampliação da área construída do IPHAN, é uma demanda que eu sei que o IPHAN tem hoje, não é isso, doutor Carlos? De ampliação de área para laboratórios de restauração, ateliês, enfim, para uma série de atividades que o IPHAN desenvolve. Então, no próprio terreno do Bercó, aqui a Baixa de Sapateiros, aquela árvore que tem na entrada, o Bercó, o acesso da Visconde Taparica aqui aquela escada e o acesso ao qual eu me referi, ele propõe uma ocupação na periferia do terreno, encostada no muro externo, para criar uma série de construções de 2 pavimentos que abrigariam ateliês e também alojamentos para os jovens que estivessem estudando, os técnicos do interior do estado que viessem a Salvador para prestar algum serviço, para alguma reunião do IPHAN. Então havia uma preocupação em estruturar o IPHAN, tudo isso elaborado nesse período dos anos 80. E aí eu venho para esse edifício, que na medida que a sede do IPHAN principal sai daqui, Diógenes, quando termina a restauração lá, eu acredito que nesse momento, não tem a data exata, que ele vai se preocupar o que é que vai fazer aqui. 88, né? Você estava aqui então com ele na época. Esse é o edifício onde nós estamos, esse é o espaço onde nós estamos. Nesse espaço, até 2010, 2013, 2013 foi inaugurado, existia um mero depósito e reservatório inferior do edifício. Isso aqui é resultado de uma série de deslizamentos que aconteceram aqui nos anos 40 e 50, que houve uma grande discussão sobre o que fazer. O professor Paulo Ormindo, quando trabalhava aqui nos anos 60, 50, faz um estudo para ocupar isso aqui, ampliando o IPHAN, mas o professor Diógenes propõe que, em vez de ter um depósito aqui, se criasse um museu. O museu do IPHAN ocuparia a casa e você teria uma grande área de exposições aqui. E foi baseado nesse projeto do professor Diógenes que a gente no IPHAN, e eu que elaborei o projeto, elaboramos, o professor Dr. Carlos Amorim aceitou o desafio de elaborar, de instalar um auditório aqui, esse espaço onde nós estamos. Era um espaço com 2 metros de altura e que tinha uma área muito menor, com um acesso péssimo pela ladeira, que era um depósito e um reservatório inferior. E o professor Diógenes viu a potencialidade desse espaço virar um espaço de exposição. No caso, quando a gente executou o projeto aqui, a gente entendeu que mais do que um espaço de exposição era melhor ter um auditório para que o IPHAN pudesse fazer atividades como essa. Então, quando eu fiz esse projeto aqui, foi referenciado na experiência do professor Diógenes, desse alerta que ele deu da potencialidade desse espaço. Então, você tem um Bercó aqui em cima, ele faz algumas intervenções no Bercó, e quando chega aqui nessa parte, onde existiu o depósito, essa é a escada da Rua São Francisco, a escada que liga a ladeira da praça à entrada do Sete Candeeiros, né? Então ele criaria um pavimento aqui em cima com iluminação zenital para esse pátio aqui de cima, é onde nós estamos, e um outro pavimento embaixo com pé direito menor, né? Aqui ele mostra a planta. No pátio teria 5 clarabóias para poder iluminar o espaço da exposição, aqui onde nós estamos. O espaço que era a copa, onde nós colocamos o elevador e a nova escada, ele propunha colocar os sanitários, etc, etc. Né? Não tinha preocupação com o elevador, porque não tinha uma legislação que exigisse ainda acessibilidade universal.
Isso a gente teve que mudar, a gente botou a copa, a gente tirou a copa daqui para colocar a circulação vertical e colocamos a copa aqui e sanitários aqui embaixo da escada, além de sanitários aqui, né? E aqui mostrando a escada, ele fazia com que a escada nobre, por baixo da escada nobre, houvesse uma escada de serviço que chegaria. Ah, ele propõe um elevador, sim, eu tinha esquecido, tem um elevador aqui. Ele propõe uma escada de serviço com um túnel para poder chegar no nível da área de exposições. Isso aqui a gente resolveu apenas nessa área para não escavar tanto, né? E aí vem o projeto do mercado do peixe dos anos 80 do professor Diógenes, ao qual eu me referi. Ele fez aquele em 48, 49, 50, que durou pouco tempo, foi demolido. Nos anos 80, ele trabalhando no IFAM em 86, surge novamente a demanda e o título da prancha é Proposta Alternativa para Mercado do Peixe, no Porto da Barra. Eu entendo que a prefeitura ou alguém chegou com uma proposta, ele não gostou e convenceu o superintendente a apresentar uma proposta alternativa, que eu acho um projeto de uma sensibilidade, de uma delicadeza tão grande quanto o do final dos anos 40, mas completamente diferente, né? Ele se aproveita da topografia, do desnível entre a praia e o calçadão lá em cima, para criar novamente um elemento de pedra, também com arrasto agora, né? Para criar essa relação de diálogo com a alvenaria de pedra do Forte de Santa Maria, que seria a câmara frigorífica. Aqui ele cria um montacarga para poder subirem os peixes até o nível de venda, que era o nível do passeio. No nível do passeio, esses balcões curvos, com essas duas torres, né? Uma torre de planta elíptica, que é a caixa d'água e os sanitários, e uma torre de planta circular em vidro, eu acredito que seja vidro, esse elemento verde, que era a circulação vertical, a escada helicoidal, encimada por um Iemanjá. E aí, conversando com o filho do professor Diógenes Rebouças Filho, que não está aqui presente, tem participado de todas as homenagens, é ligado ao candomblé. E ficou surpreso quando eu mostrei esse projeto a ele, porque ele disse que o pai dele não tinha essa relação com o candomblé, e ele acha que já era fruto da aproximação do filho com o candomblé. Ele surpreendeu do pai fazer referência a um orixá numa obra. Diógenes tinha uma formação católica, era de uma família tradicional, com a visão bastante conservadora do ponto de vista dessa manifestação cultural, desse reconhecimento que coincide com o período em que o IFAM está tombando os terreiros de candomblé. Os primeiros terreiros são tombados, o primeiro em 84, o terreiro da Casa Branca, então 85, né? Então é nesse período aí, em 86, que esse tema está em voga e está em discussão dentro da área do patrimônio. Aqui são as plantas, para a gente entender, o pavimento semi-enterrado com alvenaria, né? Em cima você tem os sanitários e a escada, a Iemanjá está aqui em cima, o reservatório está aqui em cima. Isso eu deduzo que seja um montacarga para subir e descer o peixe, né? E aqui os balcões e essa cobertura levíssima, né? Que resguarda e protege do sol os feirantes. Embaixo são meramente câmaras frigoríficas para armazenamento do peixe. E aqui o corte para a gente entender, né? A praia, o calçadão, a Iemanjá, o montacarga e embaixo a câmara frigorífica. Vista frontal. O último projeto novo de edificação absolutamente nova, projetado por Diógenes Rebouças e construído, executado, porque aquele mercado não foi executado, é a Capela de Santa Bárbara, em São Félix, elaborada também para ele dentro do IFAM. Não sei em que contexto, não sei se foi a prefeitura que pediu, se uma ordem, um grupo de religiosos, de fiéis. Eu sei que ele faz esse projeto foi construído. É um projeto muito interessante, porque é um projeto pequeno, singelo, mas que ele associa pedra, cobertura em telha cerâmica, materiais tradicionais, com a estrutura de aço, uma estrutura de concreto, e tem esse diálogo entre o novo e o antigo, né? Esses são os desenhos originais dele, existentes no acervo do IFAM. O campanário não foi construído desse jeito, foi muito mais simples, mas esse era mais elegante. São pilares de concreto com vigas de aço de alma vazada, ligando os pilares de concreto num volume que vai se fechando e subindo em direção ao altar. Esse corte dá para entender melhor esse escalonamento que chega no altar, né? O telhado vai subindo. Essa é uma perspectiva belíssima, feita por ele. Ele desenhava muito hidrocor e lápis de cor, os desenhos do IFAM, quase todos, são hidrocor e lápis de cor. Não é nanquim, não é nenhuma técnica mais, nenhum instrumento mais sofisticado. E esse é o edifício do jeito que ele está hoje, quer dizer, alguns anos atrás, quando eu fotografei. E aqui a gente vê o campanário como ele foi executado. Infelizmente esse edifício estava invadido e tinha algumas famílias morando aí dentro. Uma série de outros projetos que ele faz para o IFAM, que eu não vou me delongar. Ampliação da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, né? A Santa Casa está aqui, ele propõe a ampliação com esse pavilhão. Um edifício leve, mas com a cobertura em telha cerâmica, numa escala que dialoga. Aqui tem uma preocupação muito grande com a paisagem urbana de Cachoeira, cidade tombada, cidade patrimônio nacional, né? O projeto de recuperação do Engenho Vitória do Paraguaçu, em Cachoeira, que não é executado, tem alguns desenhos desse projeto.
Isso aqui eu coloquei como uma provocação, porque esse ano é o centenário de Lina Bardi também. E quem traz Lina Bardi para a Bahia no final dos anos 50, de certo modo, ele apoia ela, é Diógenes. Mas quando ela volta nos anos 80, por algum motivo, eles tinham várias rusgas, né? E esse projeto que aparece aqui é o projeto de uma Casa de Cultura da Bahia, que ele propõe exatamente onde Lina Bobardi projeta o Teatro Gabriel de Matos e o Cine Guarani, que já existia, mas ela faz a reforma e transforma em Cine Glauber Rocha. Então ele propõe um outro equipamento aqui. O Cine Glauber Rocha ficaria no fundo, aqui está a Praça Castro Alves, a Igreja da Barroquinha, criaria um teatro aqui no fundo da Igreja da Barroquinha, onde tem aquele estacionamento hoje, aquele terreno baldio, e esse volume. Isso aqui deve ser contemporâneo ou um pouco anterior ao projeto de Lina, que é da gestão de Mário Kertz, 86, 89. Isso aqui deve ser dessa época. E o projeto do Paço do Saldanha, que eu não vou aprofundar aqui, porque os colegas vivenciaram muito mais esse processo, Eugênio e Maria Hermínia podem falar melhor, mas que teve várias versões. Eu ainda tenho que parar para analisar esse projeto, que eu tenho, talvez dos projetos de hoje, o que eu encontrei mais material é esse. Tem no escritório de Lourenço Valadares, tem no Mosteiro de São Bento, tem aqui no IFAM. Em vários arquivos existem plantas e são de versões diferentes. Essa era uma versão que propõe um edifício todo novo em vidro, né, nessa área, que eu queria mostrar essa relação de contraste, né, que ele propunha. Aqui já é uma versão diferente, mas um pouco parecida, né? Vocês veem que o volume da circulação vertical do elevador muda, esse volume de vidro fica mais largo, ele cria um balcão embutido para criar uma relação com os balcões do edifício pré-existente, né? Isso são desenhos desse mesmo projeto. O que eu acho, não foi feita essa parte, mas o que eu acho é que houve algum problema aí e Diógenes perdeu a mão, porque o telhado tem uma inclinação absurda e que é absolutamente inútil. Você chega lá dentro, tem uma área com pé direito enorme que não é utilizada para nada. É uma espécie de porão, de sótão, que não tem função nenhuma. E você tem um impacto muito grande com esse telhado inclinado, parecendo um chalé europeu, numa área que as construções dos telhados têm uma inclinação muito mais baixa, né? É uma inclinação de 100% praticamente, né? Então você tem situações como essa. Você chega no terraço, que é bom que tem essa laje técnica para poder colocar os condensadores do ar-condicionado, mas você tem esse tipo de espaço lá dentro que não tem utilidade nenhuma e que tem uma escala imensa nessa paisagem do Centro Histórico de Salvador. Esse é outro projeto que ele faz no Viaduto da Sé, e para concluir, é um projeto que ele não faz para o IFAM, mas que é no Centro Histórico, e que aí eu acho que Diógenes, por um lado, pesa a mão em alguns momentos, ele tinha um desprezo muito grande, como eu comentei, pela arquitetura eclética, mas por outro tem uma preocupação que é rara na área do patrimônio, na minha opinião, de entender que o centro histórico tem que ter uma vitalidade. E o transporte de massa era a maneira de trazer essa vitalidade para o centro. O centro histórico não é para ser embalsamado, museificado e cristalizado. Ele tem uma dinâmica de vida e, para isso, trazer as pessoas para vivenciá-la é fundamental. Então ele faz nos anos 80, para o governador Antônio Carlos Magalhães, através da Odebrecht, com Lourenço Valadares, um plano de transporte de massa para Salvador, que eu tive acesso a um caderno que existia. João Legal tinha esse caderno e me deu esse caderno de presente, com anotações de próprio punho do professor Diógenes, sobre esse plano, que eu não vou detalhar, mas o que eu quero chamar a atenção é que existia uma proposta de um VLT elevado na Baixa de Sapateiros, permitindo que os veículos circulassem no nível do solo, e o VLT seguiria elevado, como se vê aqui. E ao lado dele seriam demolidos aqueles galpões que existem na Baixa de Sapateiros em vários trechos, e construído um grande centro comercial que serviria não só para alimentar, para dar vida para essa região da cidade, mas também de conexão entre os diversos níveis. Só que isso chega a um ponto, aqui dá para ver melhor, né? Esse centro comercial, o VLT circulando aqui em cima, e os ônibus e carros continuam a circular embaixo, e a gente vê uma das igrejas antigas, talvez é de Santana, não sei exatamente onde é isso, né? Aparecendo em segundo plano. O que é curioso é que ele pesa a mão porque ele sai demolindo um monte de coisa. Então, por exemplo, esse trecho aqui a Casa de Angola, como é que chama? Praça dos Veteranos, né? Na Praça dos Veteranos teria um terminal, uma parada desse VLT elevado, estão aqui os pilotes todos que elevam, escada rolante, rampa, né? Uma passarela ligando com um imenso shopping center que ele propunha do lado oposto da rua ao que nós estamos, demolindo todo o quarteirão do Corpo de Bombeiros, era demolido. Hoje é tombado pelo IPAC como o exemplar da arquitetura eclética, mas na geração de Diógenes, a arquitetura eclética era lixo. Não era só ele que achava isso, até Lúcio Costa, que era um profissional muito mais, com a sensibilidade no tema da história da arquitetura e do patrimônio muito maior, tinha ojeriza e autorizou a demolição, negou o tombamento do Palácio Monroe, ex-Senado Federal, que resultou na sua demolição. Então eu não estou criticando Diógenes, porque eu entendo que é um contexto, nós estamos já nos anos 80, mas a demolição do Palácio Monroe é nos 70, então não tem uma diferença tão grande assim, né?
O que importa é que o professor Diógenes propõe a demolição do quarteirão integralmente, do Corpo de Bombeiros, até chegar lá na sede do IPAC, como é o nome daquele edifício, eu não sei, né? Embaixo do viaduto da Sé. Como? Solar Guaciá, até o Solar Guaciá. O Solar Guaciá, evidentemente, ele não demolia, mas todo o quarteirão, edifícios ecléticos, edifícios modernos, tudo isso ia abaixo para criar um grande centro comercial, que nós vemos aqui, né? O terminal de VLT na Praça dos Veteranos, a passarela, e aqui vai se desenvolvendo esse grande centro comercial, que é a estação Praça dos Veteranos, até chegar na Praça Municipal, né? Para concluir essa imagem belíssima, um desenho do próprio punho do professor Diógenes, de papel vegetal, em que ele mostra, por outro lado, a sensibilidade dele em integrar um outro terminal nos fundos da associação comercial, ali na região do Tabuão, Julião, por ali. Isso aqui que vocês estão vendo, em que ele reinterpreta os mesmos arcos da montanha, que ele havia reinterpretado na Contorno no final dos anos 50, início de 60, ele agora reinterpreta fazendo um terminal do VLT nessa área do Tabuão, que se integra perfeitamente a essa paisagem da praça em Riachuelo. Um desenho belíssimo que mostra essa integração entre paisagem urbana, planejamento, projeto e patrimônio. Obrigado. Professor Nivaldo, eu convido a professora Maria Hermínia para que ela possa fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui se fica bem na minha altura. Agradeço o convite do professor Nivaldo para participar aqui junto com vocês desse encontro, onde estamos lembrando ao professor Diógenes Rebouças, como conheci ele. Agradeço também a companhia do professor Eugênio Lins e do superintendente do IFAM, Carlos Amorim. E, assim, eu dizia para Nivaldo que mais que uma palestra, alguma coisa, eu queria dar um depoimento mesmo da convivência com o professor Diógenes Rebouças, porque o trabalho com Diógenes, da minha parte, tem 3 momentos importantes que são o que eu quero trazer aqui. E foram justamente o acercamento que tive com Diógenes, e eles foram marcados praticamente o último período da vida dele, onde eu acho que inclusive ele estava um pouco mais compreensivo, não é, com todas essas questões do patrimônio, ou pelo menos se deixava convencer mais, não é, quando nós conversávamos com ele e tudo. Então, esse primeiro momento, que é de conhecimento com o arquiteto, ele se dá justamente quando eu vim ao Brasil a fazer o curso de restauração de monumentos, o SECRE, no ano 1993, lá por volta do mês de julho desse ano, nós visitamos a obra do Liceu de Artes e Ofícios, que estava sendo feito o restauro do liceu que Nivaldo apresentou. Ele ali deu uma palestra para todo o grupo e mostrou o projeto. Nesse momento, eu lembro que teve algumas discussões, inclusive com alguns colegas que questionaram algumas soluções da obra, e nesse momento, a partir desses questionamentos, a gente sentiu que ele aquela situação, sobretudo da cobertura, que aconteceu, ele um pouco que sentiu mesmo nesse momento, já ele começava a sentir que aquela solução não tinha sido a mais adequada. Mas já estava em andamento. Quando nós fomos, já tinha inclusive aquelas lucarnas da lateral que foram colocadas, mas eram grandes elementos, sabe, que não seria necessário. Ele inclusive já falava um pouco em essa solução, sentindo, parece que o próprio efeito do resultado já começou a não ser tão agradável, mesmo já ficando como coisa executada. A partir daí, nós continuamos no curso e só ouvíamos falar do professor Diógenes em arquitetura, pelas aulas, o modernismo e tudo mais. Daí vem um segundo momento, que terminando o curso de especialização em restauro, eu passo a trabalhar no Mosteiro de São Bento como arquiteta, junto com o arquiteto Marcelo Pires. Aí nós passamos juntamente a coordenar esses trabalhos de restauro
junto com ele, que ele participou como consultor dessa obra, ou seja, durante o ano de 1993, a construtora Odebrecht, junto inclusive com a equipe do SEAB, que estava coordenada pelo professor Eugênio, fizeram um estudo do que poderia ser feito a nível de restauro e recuperação do conjunto do Mosteiro de São Bento, e já vinha se preparando o chamado plano de revitalização do conjunto do Mosteiro de São Bento, que seria em 3 etapas. Teria primeiro a igreja, o colégio e o futuro crescimento para a área do estacionamento, etapa que ainda até hoje não foi concluída. Nesse momento, então, passamos, digamos, a conviver com o professor Diógenes e diretamente também com o professor Eugênio, que nesse momento ele participava, Diógenes, como consultor de todo o projeto de arquitetura. Eugênio entrou com as questões próprias voltadas para as questões de história da arquitetura, tinha equipe de arqueologia e nós coordenaríamos os trabalhos de detalhamento de projetos e a parte da obra em si, a execução da obra, que foi um processo praticamente paralelo, projeto e obra que nós fomos levando. Nesse momento de obra, foi bem frutífero aí quando nós temos aquele acercamento maior com ele. Lembro ainda quando ele chegava, já não dirigia mais, umas vezes o filho dele trazia na obra, outras vezes o táxi já deixava e os padres do mosteiro, o Dom Gregório, ia e pegava ele. As discussões sobre a questão do projeto, porque ele tinha ainda muito aqueles princípios, digamos, como dizia Nivaldo, um pouco que muito fortes acerca do modernismo, determinados elementos dentro da obra, para ele não seria necessário manter, ou seja, poderiam ser feitas modificações a nível das fachadas, inclusive tem uma parte das questões da fachada que o Eugênio vai poder conversar melhor, porque foi uma discussão bem forte no sentido desse lado, que foi o Eugênio que teve que, com um documento mesmo histórico, discutir muito em cima dele. E na parte da igreja, teve algumas questões da intervenção que só com argumentos muito sérios foi que nós conseguimos que não fosse feito. Por exemplo, na parte da cúpula da igreja, a ideia dele era colocar como se fosse aqueles chapéus em todos os óculos, voltando como uma leitura meio barroca, neobarroco. Então, tudo isso, nós tivemos que fazer uma argumentação de como é que seria feita toda a intervenção a nível do restauro, fazer discussões, reuniões, mas assim, o que eu considero que é fundamental é o grau de entendimento dele. Ou seja, ou já ele estava cansado de ouvir, não é? Ou foi por cansaço, ou foi por convencimento mesmo de compreender. Ou seja, que a intervenção ela poderia ser feita seguindo determinados critérios de restauro, de um pensamento, digamos, de como é que poderia realmente acontecer todo o processo. E tanto é que ele chancela, ou seja, o nosso projeto de intervenção acompanhou e depois defendeu, nos ajudou dentro de todo o processo. Tanto é que então já nesse mesmo ano, infelizmente não é, já no mês de novembro de 1994 a obra começa. Nós começamos no mosteiro em janeiro de 1994, a obra efetivamente começa el 1º de março de 94 e ele vem a falecer já em novembro de 94, então foi em dezembro. Então já foi, digamos, um tempo curto, no entanto, muito frutífero. Nesse tempo tudo, eu teria, assim, dentro esses depoimentos, uma coisa que Nivaldo coloca, e esse grau dele de desenhar e conhecer a Bahia, ou seja, conhecer o território, conhecer aquelas questões de topografia, de como funcionava a cidade. Poucas pessoas que temos conversado, que tenho conhecido sobre Salvador, tinha um entendimento ao ponto dele praticamente colocar uma mão e ele desenhava esse sentido, digamos, até das águas, como é que funcionava internamente o território do ponto de vista da topografia, do sistema hidrográfico, tudo
da Bahia, ele tinha, ou seja, um conhecimento absoluto de tudo isso. E ele muitas vezes dizia, eu lembro, disse, você não é daqui, você tem que entender esse território. Se você não entender esse território, você nunca poderá atuar dentro do patrimônio, menos ainda em qualquer outra coisa da cidade. E aí ele fazia aqueles gráficos de como é que funcionava a cidade. Então foram momentos assim, fundamentais dentro de tudo isso. Inclusive, e algo que eu me esqueci de dizer, que todo esse contato vem justamente através da Odebrecht, não é? Que foi a empresa que sempre entrou através do programa de obras sociais, foi quem coordenou basicamente os trabalhos. Então, os encontros todos, sempre tínhamos os engenheiros deles acompanhando todo esse processo. A partir, digamos, desse momento e em paralelo ao trabalho com as obras do Mosteiro de São Bento, estava a obra do Liceu. Então, chegamos, digamos, a um ponto de entendimento que ele um dia disse para mim e para outro arquiteto, e no caso também o professor Eugênio, que estava em nossa equipe. E eu gostaria que vocês também fossem para o Liceu e tomem conta de uma parte que para mim é fundamental, mas que eu gostaria que mesmo vocês fizessem com os critérios que foram trabalhados aqui no Mosteiro de São Bento, que foi justamente a recuperação de toda a cantaria em pedra do Liceu de Artes e Ofícios. Então, a partir daí, nós cedíamos um turno, sempre uma parte do turno do trabalho do Mosteiro de São Bento, para ficar com Diógenes acá no Liceu de Artes e Ofícios. Então, eu acho assim que esse é o terceiro momento, não é? Onde houve essa convivência com o professor Diógenes Rebouças e que passou a ser também um aprendizado, porque assim como nós levávamos, digamos, aqueles critérios que tínhamos acerca do restauro, ele nos transmitia esse outro lado, digamos, do projetista, da responsabilidade com a obra, do entendimento dos materiais. Ele tinha um conhecimento também muito grande sobre essa parte dos materiais. Então, foram, assim, fundamentais para o próprio entendimento, inclusive, do conjunto, mesmo com todas essas problemáticas que o projeto teve. Então, eu diria assim, que dentro dessa convivência com Diógenes, eu destacaria esses três momentos como fundamentais: aquele do conhecimento, o acercamento com ele na obra do Mosteiro de São Bento, que eu acho que foi o fundamental de todos, esse diálogo que se conseguiu junto com ele, a compreensão da intervenção, que praticamente nós conseguimos mudar o conceito da intervenção que se faria na obra do mosteiro. Foi um trabalho realmente demorado, de discussões. Nós íamos na casa dele na Barra para ter essas discussões sobre o projeto, voltávamos, não, ele não quer, ele quer outro reajuste, aí fazíamos e voltávamos, mas eu considero que, além do aprendizado, do lado dele teve muita compreensão, muita aceitação desse momento. E o terceiro, como eu comentava com vocês, foi justamente esse momento. E assim, é de destacar como é que ele, dentro de todo esse nosso diálogo, foi aceitando as questões, digamos, metodológicas mesmo do restauro, a filosofia do restauro enquanto conceito mesmo de intervenção. Quando falávamos de alguns autores, algumas coisas, foi aos poucos incorporando isso dentro da própria conversa dele. Inclusive, algumas vezes já ele discutia. Ele pediu, em alguns casos, pedia para nós passarmos alguma documentação para ele poder entender melhor o que estava sendo tratado. Então, eu acho que houve uma troca. Claro, considero que nós ganhamos mais com o professor Diógenes em todo esse processo, porque além do acercamento com ele, o conhecimento que ele tinha, sobretudo, da cidade, e as questões projetuais. Acho que as questões projetuais foram fundamentais, e o domínio que ele tinha em desenho, não é, que por isso ele se formou também na Escola de Belas Artes. Uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou a Salvador foi justamente se formar em essa parte de pintura. Era sempre trabalhar com o desenho, aquelas perspectivas dele, tanto da parte do mosteiro como ele fazia de Salvador, foram fundamentais para o entendimento mesmo do trabalho de Diógenes.
E realmente foi um contato que eu acho que foi fundamental para digamos, para mim enquanto profissional, nesse momento, digamos, me engajando na área de trabalho mesmo de restauro no Brasil, ter, digamos, como mestre um professor como Diógenes Rebouças, eu acho que é um grande mérito e eu acho que é um privilégio, não é? Como profissional ter tido essa possibilidade, inclusive de ser ouvida, de poder se estabelecer esse diálogo para quem comece na área de restauro, de patrimônio, sobretudo em outro lugar dentro das intervenções. Então eu acho assim que basicamente era esse o depoimento que eu teria a fazer sobre o trabalho junto ao professor Diógenes e poderia, se tiver mais alguma dúvida, depois esclarecer. Não vou me estender muito. Muito obrigada, professora Maria Hermínia. Eu passo a palavra ao professor Eugênio Ávila Lins, meu colega do IFAM, conselheiro do IFAM, para que ele fale um pouco para nós. Boa tarde, ou já quase boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Nivaldo o convite, agradecer o fato de estar aqui do lado do Carlos Amorim, né, e a presença dele, e também da arquiteta Maria Hermínia, que é minha conhecida de longos tempos. Minha relação com Diógenes Rebouças, eu diria que tem dois momentos. Um momento quando eu era estudante e um momento quando eu já era profissional, professor da Faculdade de Arquitetura. De estudante, porque assim que eu entrei na Faculdade de Arquitetura, eu fui trabalhar no Centro de Estudo da Arquitetura na Bahia, o CEAB, no qual o professor Diógenes Rebouças tinha assento cativo, porque todos os dias que ele chegava à escola para dar aula de planejamento, 7 e 8, antes ele se sentava no CEAB com o professor Américo Simas, ou depois das aulas, e aí batiam longos papos, geralmente versando sobre questões de patrimônio, né? Então eu tive essa convivência, eu fiquei no CEAB quase 4 anos como estagiário, essa convivência direta com o professor Diógenes Rebouças. E o que era mais admirável, eu diria, em Diógenes Rebouças, eu acho que dificilmente haverá um profissional que tivesse tanto conhecimento sobre a cidade de Salvador quanto Diógenes Rebouças, né? O conhecimento que Diógenes tinha da geografia da cidade, o domínio que ele tinha da geografia da cidade era algo impressionante. Ele detalhava qualquer área da cidade, a topografia, a hidrografia da cidade, era uma coisa fabulosa. E eu sei que nessa conversa com Américo Simas, Américo ligado também à questão do patrimônio, havia toda a discussão, porque o SEAB estava envolvido em alguns projetos, que era o projeto de a história da evolução física da cidade de Salvador, e havia aí uma troca de diálogos muito grande de Diógenes com a equipe do SEAB, Socorro Martins, Carlos Campos, Maria Helena Flexo, professor Mário Mendonça, né? E estava trabalhando também com Cachoeira, São Cristóvão e Laranjeiras. Foi um período de projetos bastante intensos, que era uma cooperação com o antigo IFAM. Né, era um trabalho feito para o IFAM, por essa cidade. Então havia ali uma troca constante de informação e eu diria, essa cumplicidade que existia entre Diógenes e Américo Simas. Os dois dialogavam todos os dias que Diógenes estavam na Faculdade de Arquitetura. Então eu presenciei isso muito de perto pelo fato de estar ali constantemente. Depois eu me formei e aí, nunca mais tive um contato tão próximo com Diógenes Rebouças. Vim me aproximar novamente de Diógenes Rebouças na época da intervenção no Mosteiro de São Bento da Bahia. E é bom que se diga que como é que começa essa história do Mosteiro de São Bento da Bahia. Eu coordenava o SECRE, quando recebi uma visita de 2 pessoas da Odebrecht, se não me engano, acho que André Vital e outra pessoa, que iriam iniciar o projeto do Mosteiro de São Bento. E como eles sabiam que eu coordenava o SECRE, que era um curso que formava profissionais na área de restauro, me pediu que eu indicasse 2 profissionais para compor a equipe do projeto, né? E aí eu indiquei 2 arquitetos, que foi a arquiteta Maria Hermínia e Marcelo Pires, para trabalhar no projeto. Eu vi nisso uma grande oportunidade da Faculdade de Arquitetura se envolver também com o projeto de São Bento, né? Ter uma participação mais efetiva. E eu tinha naquela época no SEAB uma arqueóloga que
caiu de paraquedas no SEAB e não tinha, vamos dizer assim, essas coisas de universidade, não tinha realmente um trabalho efetivo no SEAB. O SEAB não trabalhava com arqueologia, mas eu tinha trazido nessa época um pessoal dos Estados Unidos para fazer as primeiras formações na área de arqueologia histórica, né? Que aí a gente fez um grande sítio, veio Edna Morley de Santa Catarina com o pessoal do IFAM, de Pernambuco, e com os alunos passamos um mês fazendo um sítio de arqueologia histórica. Essa arqueóloga também participou, e eu vi ali a oportunidade da Faculdade de Arquitetura ter uma presença também forte na questão do projeto Mosteiro de São Bento, colocando os arqueólogos lá para poder fazer alguns trabalhos de escavação, identificação, e, de certa forma, estabeleci um contrato verbal, eu diria assim, né, um convênio verbal, que eu ficaria responsável pela parte de levantamento histórico para subsidiar as obras de restauro, o projeto de restauro do Mosteiro de São Bento. E a partir daí, a gente começou uma convivência bastante próxima com o professor Diógenes e com os arquitetos que estavam lá, eu principalmente levantando a parte de história da arquitetura. E aí tem um fato que é muito interessante, aí talvez explique um pouco como não. Diógenes Rebouça era modernista, né? Então a gente só pode olhar a ação de Diógenes sob o patrimônio com um olhar modernista, a Carta de Atenas, isso aí não tenha dúvida. Então o que prevalecia era o monumental, né? A arquitetura que não era monumental, ela não era para ser destruído, mas não era tão importante. Às vezes até para evidenciar um monumento, vamos dizer, era passível de se destruir a arquitetura que era considerada menor. Era essa, e algumas coisas era até um pouco parecido com, por exemplo, com Lúcio Costa. Tem alguns projetos de Lúcio Costa, por exemplo, que ele faz intervenção, ele elimina às vezes elementos da arquitetura do século XIX e outros elementos permanecem no projeto. Por quê? Porque aí tinha uma questão estética, né? O estético às vezes prevalecia sobre a questão histórica ou mesmo a questão arquitetônica, né? E Diógenes Rebouça também tinha esse lado que também era muito parecido com vide a proposta de Lúcio Costa para o que é hoje a Quinta do Tanque, né? Aquelas escadas externas não fazem parte do projeto original. Se eliminou alguns elementos e permaneceram a escada. Era uma questão estética, porque Lúcio Costa acreditava que foi um elemento que acrescentou a arquitetura, né? Então, quando a gente analisa as propostas de Diógenes, tem que ter, vamos dizer assim, essa sensibilidade de perceber uma mentalidade de uma determinada época, de conceitos ainda que estão sendo construídos, que a teoria do restauro no Brasil era praticamente inexistente. O restauro era feito muito mais em cima da prática, então a gente pode compreender Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e tantos outros que passaram pelos órgãos de patrimônio. E aí teve um caso muito interessante no Mosteiro de São Bento, que depois eu fui citado num artigo que saiu no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, por você lembra do nome dele? Que era o historiador da Ordem de São Bento, Dom Mateus, né? Que tem um livro belíssimo sobre o Mosteiro do Rio de Janeiro. Dom Mateus estava aqui em Salvador pesquisando no arquivo, e eu também, e havia uma proposta de alargar a ladeira das Hortas, né? Ali onde tem o Largo de São Bento, aquela ladeira que desce para a Barroquinha, a proposta de Diógenes era demolir hoje o que é a entrada da biblioteca do Mosteiro de São Bento, né? Ele dizia que aquilo tinha sido feito pelos padres alemães quando os padres alemães retomam o mosteiro no final do século XIX e início do século XX, que fizeram uma série de intervenções. Eu não conseguia argumento para dizer a Diógenes, porque com Diógenes você tinha que ter muito cuidado na relação, né? Mesmo a questão de respeito a um mestre, né? A gente dá um menino novo não chega, vamos dizer assim, não bate de frente. De argumentar para ele que aquilo não era intervenção dos padres alemães, que aquilo era uma construção de uma época bem anterior, né? E eu sei que o projeto, a discussão era derrubar parte ali do mosteiro e alargar. Eu dizia, mas professor Jorge, alargar essa via para quê? Não tinha sentido o alargamento daquela via. Só para entrar o estacionamento. Não tinha sentido.
Por sorte minha, eu estava pesquisando no arquivo do mosteiro, encontro o estado do Mosteiro de São Bento de 1707. Né? Estado eram os relatórios que os monges faziam, eram relatórios trienais que os monges faziam que tinham que mandar para Portugal. Né? Toda a contabilidade, tudo que acontecia no mosteiro, desde o que se comia, vamos dizer assim, as obras que eram feitas, o número de escravos, o que se arrecadou, isso tudo tinha que, era um relatório denso que era mandado trienalmente para Portugal. Eu encontrei, por acaso, o relatório do triênio de 1704 a 1707. Começo a ler o documento e lá encontro a construção do muro e do pórtico, que ali era a entrada do carro de boi que dava acesso à cozinha. Né? E no relatório dizia, inclusive, os elementos que compunham a portada, dava os palmos, que era extremamente detalhado. Aí eu fui lá, medi tudo com a mão e batia integralmente com a descrição. Né? E é isso. Eu me lembro de Mário, como é que eu chego a Diógenes Rebouças para mostrar o documento. Aí eu me lembro que foi uma tarde que ele chegou, né? E aí disse, professor Diógenes, eu tenho uma coisa para mostrar ao senhor, que eu encontrei aqui no arquivo, né, sobre a questão do pórtico ali na lateral, e eu gostaria que o senhor lesse depois. Aí eu peguei o documento e entreguei para ele leu, permaneceu calado, não me disse absolutamente nada. Não me disse absolutamente nada, e aí os planos foram alterados. Aí Dom Mateus estava lá no IFAM, né, no IFAM não, no Mosteiro de São Bento, pesquisando. Aí depois ele publicou um artigo sobre o Mosteiro da Bahia, e aí me coloca nesse artigo, que saiu do História Geográfico lá do Rio de Janeiro, como salvador da portada do Mosteiro de São Bento. Então, mas a gente tem que entender Diógenes enquanto, mas ao mesmo tempo a experiência foi extremamente rica, né, nessa discussão. O outro, a questão foi o Liceu de Artes e Ofícios, né, que aí antecede. Quando a Fundação Odebrecht resolve intervir em 1988 no Liceu de Artes e Ofícios para revitalizar a instituição, o edifício não era o foco era revitalizar a instituição do Liceu de Artes e Ofícios, compôs um conselho nessa reestruturação, que eu fui fazer parte desse conselho. Fui nessa renovação que teve no Liceu, eu fui do primeiro grupo a compor o conselho. De certa forma, a indicação de meu nome tinha a ver com a possibilidade da questão da restauração do quarteirão do Liceu, né? Então eu comecei a participar do Conselho do Liceu, e quando entrou a questão do restauro do prédio em si, o Liceu estava funcionando no Instituto do Cacau, porque não tinha condições, né, inicialmente. Eu me lembrei na época que Paulo Ormindo tinha feito uma proposta de restauração para um esboço, um anteprojeto para o Liceu de Artes e Ofício e para o quarteirão, e aí no Conselho nós levantamos essa questão, que já havia um projeto já pensado, e aí fomos, inclusive, o Conselho era ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, você que trabalhou lá, Viviane, era Pituba Park Center, que funcionava o IPAC, né? Convidar Paulo Ormindo que ele assumisse o projeto do quarteirão do Liceu de Artes e Ofício, inclusive com a colaboração do IPAC, na época que o IPAC disponibilizou um arquiteto para trabalhar com Estesilda e Paulo Ormindo no projeto. E aí o projeto foi elaborado um projeto por Paulo Ormindo, né, e a equipe, né? Quando esse projeto ficou pronto, eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro resolvendo questões do SECRE, eu não participei da reunião, e esse projeto então Paulo Ormindo foi apresentar o projeto para o Conselho do Liceu, e Diógenes Rebouças foi convidado, né? Eu sei que resultou numa crise, né, projetual na época, né, uma crise bem
os detalhes eu não... Que eu sei que terminou o projeto de Palvamindo sendo abortado, né? E foi entregue o projeto a Diógenes Rebouças. Né? Nessa crise eu pedi para sair do conselho do liceu. Eu pedi, porque eu acho que eu tinha perdido, naquele momento, o meu entendimento é que eu não tinha mais o que fazer ali. Certo? Porque primeiro tinha sido um projeto extremamente detalhado, elaborado, né? Era muito interessante o projeto de Paulo, e foi completamente, vamos dizer assim, esquecido, e foi entregue o projeto a Diógenes Rebouças. Com isso eu me afastei completamente do Liceu de Artes e Ofício. Né? Não quis mais saber nem do que estava, nem do projeto, nem do que estava acontecendo, nem do que estava nas obras. Nesse período eu estava envolvido com o Mosteiro de São Bento, quando sabia que os meninos estavam ajudando a Diógenes lá no liceu, mas nunca tinham colocado os pés no liceu, né? Quando vem a falecer Diógenes Rebouças. Né? E aí André Vital, uma pessoa que era uma pessoa de convivência direta com a gente, me convidou para assumir o término das conclusões do projeto. Né? Eu disse, olha André, relatei para ele o que tinha acontecido, né? Disse, olha, eu posso lhe ajudar, mas eu acho que agora a obra já estava assim, 80 e tantos % já, vamos dizer assim, concluídas. Agora é concluir a obra da forma que Diógenes Rebouças pensou. Não tem porquê, vamos dizer assim, se pensar, mesmo que era impossível, a estrutura estava toda pronta, era só os acabamentos. Eu digo, o correto é seguir o projeto de Diógenes, é o último projeto dele, vamos dizer assim, finalizá-lo. Não tinha nem como reverter qualquer tipo de processo, porque é um projeto que, de certa forma, eu discordo, vamos dizer assim, e muito na forma como foi concebida, aquela estrutura de concreto que foi introduzida, principalmente a cobertura, é uma coisa extremamente pesada, né? Muito complicado, né? Então o meu diálogo com o André foi, olha, não tem sentido eu me envolver nisso, eu acho que vocês têm que concluir o projeto de acordo com o Diógenes concebeu, em respeito ao próprio Diógenes Rebouças, era a forma como ele enxergava. Na hora que você analisa mais detalhadamente o projeto do liceu que ele fez, ele vai ter coisas, por exemplo, que ele vai dizer que não são originais, e que eram originais e que foram eliminadas, e tem coisas do século XIX que, como ele gostava esteticamente do resultado, permaneceu no edifício. Então, vamos dizer assim, é um pensamento de uma determinada época, não é uma questão de julgar certo ou não. Hoje também a gente pode estar cometendo coisas similares, né? Mas é fruto de uma geração que, de certa forma, não tinha uma formação específica na área do restauro. Né? A coisa se dava pelo contato com a obra, né? E, vamos dizer assim, pelo conhecimento que essas pessoas desenvolviam de história da arquitetura e coisas desse gênero. Então, eu acho que são duas obras. O liceu é uma obra extremamente importante, não acho que seja a melhor obra de Diógenes, do ponto de vista da intervenção restaurativa, ele fez coisas bem mais interessantes. Né? Se a gente analisa o projeto do Bercó também, tem coisas desse gênero. Né? Por exemplo, eu participei do levantamento do Bercó, porque eu estava fazendo o SECRE, e uma das atividades do SECRE foi fazer o levantamento cadastral do Bercó, quando o IFAM adquiriu o Bercó. E uma das coisas mais bonitas que tinha no Bercó era o porão, porque ele era todo um sistema de pilares. Então você tinha vãos abertos e praticamente era só pilares que sustentavam toda a estrutura. Isso desapareceu na intervenção que teve posterior. Né? Então tem essas questões, né, que aí a gente, vamos dizer assim, tem que colocar cada um no seu tempo, no seu espaço e na forma como se pensava. Né? Agora eu acho que Diógenes tem... Se a gente quer falar de alguém que marcou essa cidade no século XX, é Diógenes Rebouças. Eu acho que os acertos de Diógenes, o que ele nos deixou como um legado
não só como professor em sala de aula, mas também legado do ponto de vista de intervenção urbana e intervenção arquitetônica nessa cidade. Dificilmente um arquiteto terá, vamos dizer assim, o papel que Diógenes Rebouça teve. Eu digo assim, para mim, uma das obras-primas de Diógenes é a Avenida do Contorno, né? Porque a proposta era quase de uma destruição da encosta de Salvador, e Diógenes é quem salva Salvador de uma destruição e propõe aquela solução que eu acho fantástica a nível de intervenção. Inclusive salvou todo o conjunto do Solar do União, né? Porque é numa palestra que ele faz no Rotary Club que ele vem com a proposta nova e derruba a proposta que estava para ser executada. Então tem coisa de Diógenes que eu adoro do ponto de vista da arquitetura, né? É claro que eu tenho admiração por ele, pela convivência que eu tive na faculdade, né, como aluno, e também pelo que ele representou a nível vamos dizer assim, da cidade de Salvador. E tem um texto, tem um dos poucos, Diógenes não escreveu, na verdade foi um depoimento que ele deu, que saiu numa revista do Museu Eugênio Teixeira Leal, um livro, que ele conta o fato, quando ele vem para Salvador, rapazinho, né? E como ele se deslumbra com a cidade, com a Baía de Todos os Santos e com a luz da cidade. É um texto belíssimo de alguém assim, vamos dizer assim, um texto poético de Diógenes, com o encantamento que ele passa a ter, ele não era de Salvador, né? Que ele passa a ter pela cidade, e como ele passa a amar essa cidade. Né? Isso é fundamental, e a sensibilidade que ele tem para enxergar a cidade de Salvador como poucos, eu acho que, vamos dizer assim, tiveram ao longo de toda a história da cidade. É mais um depoimento do que vamos dizer assim, uma palestra. Bom, nós fomos enriquecidos com muitos depoimentos interessantes. Sobre o União e o Contorno, na construção da avenida, nós temos uma iconografia recuperada do solar sendo desmontado, o telhado sendo desmontado do solar, da igreja, para que pudessem ser feitas as explosões. Sempre nas intervenções do IFAM, especificamente a gente está falando da relação de Diógenes com o patrimônio, no início do estabelecimento do IFAM, inclusive por causa da forte influência modernista na concepção do próprio Instituto do Patrimônio, a ideia da destruição está presente todo o tempo, perpassa toda a história dos chamados tempos heróicos do IFAM, como gostava de se referir o Dr. Rodrigo. Tem um exemplo clássico, que é a Praça da Aclamação em Cachoeira, na qual foram demolidas, acho que 8 casas, que eram casas boas do século XVIII e do século XIX, que foram eliminadas para que se valorizasse a praça, a casa de câmara e cadeia, o conjunto da ordem terceira, etc. Então, realmente destruir era uma palavra que estava sempre associada a restaurar, nesse caso. O que dá uma ideia interessante de um conhecimento profundo da finitude do patrimônio. O patrimônio como uma criação, como um legado que você escolhe, retira da sua realidade para testar a quem vem depois. Então era sempre uma escolha. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, a primeira visita que eu fiz à Casa Bercó, ele já estava desenhando os moldes das fechaduras e dos ferrolhos, que foram todos fundidos numa funilaria que existe até hoje, onde se manda fazer a reforma. Eu não me lembro de qual cidade do interior, não sei se a Frânio sabe, porque nós já fizemos até recentemente. Não sei se é em Cachoeira ou Feira de Santana. O funileiro existe até hoje, a gente manda para lá, ele forja os novos elementos. E eu tenho certeza que aquelas fechaduras, aqueles ferrolhos, não existia nenhum elemento original. tudo. E eu me lembro também de uma outra coisa importante que eu anotei aqui, é que o conhecimento da geografia da cidade era uma coisa impressionante. Era como se tivessem
duas cidades sobrepostas ao mesmo tempo. A cidade atual e uma outra cidade histórica. E Maria Hermínia falou dos cursos d'água, e isso era realmente inacreditável, porque ele, numa conversa de 1 minuto, ele conseguia botar todos os rios, riachos, afluentes, ribeirinhos e ribeirões que existiam na bacia do local sobre o qual você tratava. Então, esse conhecimento da geografia era quase obsessivo. E o que a gente vê como suporte histórico, aqueles desenhos e tal, por trás daquelas casas e dos desenhos que ali estão, está a implantação que é absolutamente precisa sempre. É como se fosse uma fotografia, exatamente por conta desse conhecimento muito impressionante. Eu só queria fazer referência, o André Vital foi citado várias vezes, é um executivo importante da Odebrecht. O pai dele, Vital Pessoa, foi arquiteto e superintendente do diretor do IPHAN de Pernambuco durante 10 anos. Então, a relação com o IPHAN de todos é bastante profunda. De tudo que eu vi, acho que é muito importante o trabalho que a gente está fazendo agora de recuperação do acervo técnico de Diógenes. Acho que, em razão das pouquíssimas publicações que existem com depoimentos e textos dele, isso pode ser uma forma muito eloquente de se aprofundar o estudo sobre esse enorme legado que ele deixou para o patrimônio. E, para encerrar, em relação àquela ladeira, o alargamento da ladeira, eu ouvi dele dizer o seguinte: só existem 2 elementos que são realmente importantes aqui nesse local: mosteiro e a Casa Bercó. Era muito importante que apenas um se relacionasse com o outro. E eu me lembro que, depois de ter visto isso, de ter retornado como superintendente do IPHAN, uma certa feita, eu liguei para Dom Abade, Dom Emanuel W. do Amaral, que agora não é mais abade, não é só abade, é arquiabade. Então, se fosse arquiabadia antes, você não teria os relatórios para poder comprovar e o pórtico estaria no chão, porque agora são os outros que se reportam à arquiabadia. Eu liguei para Dom Abade e disse: Dom Emanuel, o senhor se importa de chegar na janela do seu escritório, do seu... Não, ele tem um escritório no último andar. E da janela lateral da minha sala, eu conseguia vê-lo. E aí nós acenamos um para o outro. Eu disse: talvez o professor Diógenes estivesse certo. Muito bem. Essas eram as poucas observações que eu tinha para fazer. Eu abro a palavra a quem quiser fazer alguma observação ou pergunta, mesmo considerando o avançado da hora. Fui muito delicado e esqueci de agradecer ao superintendente do IPHAN, Dr. Carlos Amorim, e a Frânio e toda a equipe do IPHAN que nos recebeu tão bem aqui para discutir essa atuação de Diógenes no patrimônio. É uma das instituições que está apoiando, junto com todas as outras, que a gente vê as logomarcas aqui, essa promoção da Faculdade de Arquitetura do IAB e da Odebrecht, que tem o apoio de várias instituições. Então, queria agradecer a acolhida nesse espaço que, embora o projeto seja meu, foi concebido de algum modo, ou que a gente esteja nesse lugar, por Diógenes Rebouças há 30 anos atrás. Muito bem, um projeto que nos agrada muito, foi uma realização muito importante, eu acho, da minha gestão, ter feito essa intervenção e também a intervenção de acessibilidade na Casa Bercó, de acessibilidade universal. Ele é bonito por vários motivos. Essa escultura de Romero Brito, que fica nesse nosso pequeno foyer, eu sempre justifico, nós não adquirimos essa escultura, ela custa em torno de R$250 mil, independente do seu valor estético ou não. Ela é resultado de uma apreensão da Receita Federal e está aqui porque nós somos os depositários fiéis. Acho que é um bom lugar para... Está escondido embaixo da escada, é ótimo. Para nós do IPHAN é uma honra apoiar a iniciativa das comemorações do centenário do professor Diógenes. Eu agradeço a presença de todos, várias pessoas ilustres estão aqui. E agradeço porque tenham ficado conosco até essa hora tão adiantada. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.